E a gente continua falando sobre saúde mental, esse assunto que é extremamente importante e que mexe muito com as nossas emoções. Por isso eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Enzo Bertoldo, que já está aqui conosco. Boa tarde, Enzo. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Enzo, a gente começa falando sobre por que as pessoas precisam ir ao psiquiatra, porque tem muita gente que tem preconceito quanto a essa consulta. Eu acho que esse momento atual que a gente vive, Renata, é super importante poder falar de saúde mental, mas também poder desconstruir alguns dogmas que existem justamente por essa questão de o psiquiatra ser visto como talvez o médico de louco, como é visto, né? As pessoas às vezes chegam no consultório até naquela situação, olha, eu vim, mas eu não queria vir, enfim, e eu costumo dizer que as pessoas que cuidam da sua saúde mental, elas não estão sendo loucas, elas estão sendo espertas, porque cuidar da própria saúde mental melhora primeiro a sua relação consigo mesmo, depois com todos os outros. Então acho que é muito importante a gente poder falar disso e orientar, né, as pessoas a, se necessário, procurarem ajuda. Pode ser psiquiatra, psicólogos, enfim, tem diversos profissionais que trabalham com saúde mental que também podem auxiliar, né, no cuidado. Uhum. A gente viu aí na reportagem também que falava um pouco sobre ansiedade, né? Eu acho que ultimamente a gente está bem ansioso. Seria por conta do imediatismo de tudo, das redes? O que está acontecendo? A ansiedade é comum a gente confundir ela com a angústia, né? E a angústia, até quando a gente pensa de uma forma mais mitológica ou até filosófica, ela é considerada o vazio da alma, né? A sensação de vazio, da falta. E a ansiedade é a busca por algo no futuro, por aquilo que deseja, enfim, que quer conquistar. Então, esse momento que a gente vive, assim, de muita informação, revolução digital, foi falado ali multitarefas, né? Você está conectado em diversas situações ao mesmo tempo e às vezes ter a preocupação ou a dificuldade de estar presente naquele momento que está acontecendo, isso é extremamente ansiogênico. Então é uma natureza humana somada a fatores externos que vão potencializando isso. E o desafio hoje é justamente a gente conseguir emocionalmente lidar com isso tudo e encontrar o equilíbrio, né? Que inclusive é o tema do Janeiro Branco, a vida precisa de equilíbrio. Algumas pessoas também confundem, você falou aí agora na confusão da ansiedade, mas também a depressão com tristeza, não é isso? E qual a diferença? Então, quando a gente fala em depressão, é um transtorno mental que o mais grave seria a depressão maior. Eu acho que é sempre importante a gente pontuar que quando a gente faz a avaliação e dá um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno depressivo ou de um transtorno ansioso, a gente tem critérios para definir o que isso representa, entende? Mas é natural todo mundo ter momentos de tristeza, ter momentos de ansiedade, de felicidade, de euforia. É preciso ter bom senso. É saudável, inclusive, né? A ansiedade, ela é essencial para a vida, né? Para a gente se movimentar. Isso eu acabo, às vezes, conversando em consultório, até porque a gente usa transtornos mentais, né? E as pessoas também têm a visão da palavra transtorno como se fosse algo de alguém incapaz de viver em sociedade, um transtornado. Mas não, a gente usa a palavra transtorno justamente porque, às vezes, a pessoa tem uma ansiedade tão intensa que isso gera transtornos no dia a dia dela. Quando há depressão, no sentido de sintomas que são tristeza, anedonia, entre outros, são tão intensos ou constantes que também geram um transtorno depressivo. Então, acho que isso é importante pontuar para as pessoas também tomarem cuidado de que existem dias que você pode não estar tão bem, tão feliz, enfim, mais preocupado com alguma coisa. Eu, por exemplo, vim aqui fazer uma entrevista ao vivo, me gera ansiedade. Eu tenho que lidar com isso. Se eu não sentisse essa ansiedade, seria uma estranho. coisa... o cara... Entende? Então, acho que é importante poder pontuar isso para clarear um pouquinho, assim, sabe? A questão da terapia também, Enzo, a continuidade da terapia, porque algumas pessoas acabam desistindo, seja ela com psiquiatra, com psicólogo, com uma terapia alternativa, a importância dessa constância. Eu acho que quando a gente fala assim em terapia, a psicoterapia ou até mesmo o acompanhamento psiquiátrico, um ponto fundamental em qualquer acompanhamento ou tratamento é o vínculo. Que quando a gente fala de saúde mental, o usual é a pessoa ir se expor no sentido de emoções, de situações de intimidade, às vezes de coisas que a pessoa não fala
em outros ambientes ou a ninguém, né? Então é extremamente importante formar um vínculo de confiança, de segurança e de transparência. E isso também precisa de tempo. Então não é algo que você resolve em 40 minutos ou 50 minutos assim de uma sessão, entende? E também é importante respeitar a subjetividade de cada um. Às vezes um paciente que vem ao meu consultório e consulta comigo, ele gosta, faz um bom vínculo comigo e dá continuidade. Outros pacientes podem vir e com o meu perfil não se encaixar. E aí eu sempre sugiro que procure um outro profissional, enfim, para que esse vínculo aconteça e que se possa ser dado a melhor forma de cuidado, né? Mas é muito importante entender que isso também leva um tempo para acontecer. E aí entra isso que você falou antes, dessa ansiedade, do imediatismo. As pessoas não terem a paciência, né? Isso mesmo. E se não tem paciência para continuar, às vezes querem passar por cima do profissional, do médico, se automedicando, né? E aí, esse sim é um grande problema, né? Esse é um problema muito grande e muito grave, porque às vezes escutar que alguém usou uma medicação e funcionou, e aí pegar, às vezes é com o vizinho, com o colega, com o irmão, com a irmã, enfim, alguém que falou, e numa boa intenção que quer ajudar, mas acaba prejudicando, porque a gente, quando a gente vai prescrever uma medicação, a gente faz uma avaliação tanto do ponto de vista do que a gente busca melhorar e também para evitar sintomas colaterais, que isso, por exemplo, até a história familiar da pessoa é importante para a gente entender quando prescrever uma medicação. E assim como é um risco muito grande se automedicar, às vezes as pessoas, eu melhorei, vou parar a medicação. E às vezes parar de forma imediata, sem uma retirada descalonada, sob orientação, pode causar um problema como se fosse um efeito rebote e aí retroceder todo o tratamento de novo. Então é sempre importante fazer isso sob supervisão, né, de alguém que esteja apto a poder fazer esse cuidado. Uma das suas especialidades é com adolescentes, né? Isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saúde mental do adolescente, quanto que é importante. Muitos pais acompanham a gente aqui e tem um adolescente que tem alguns sinais, mas que ainda não foi ao psiquiatra. Só para a gente encerrar, Enzo, eu queria que você falasse como é que os pais devem observar essas crianças e adolescentes na saúde mental. Tá. Assim, quando a gente fala em adolescência, infância e adolescência, é um pouco mais complexo porque não é a maneira usual, às vezes, que aparecem os sintomas. Por exemplo, a gente falou de depressão, né? Vem na cabeça aquela questão da tristeza, da anedonia, que é falta de prazer, falta de interesse, enfim, desânimo, apatia. Normalmente é isso que a gente vê nos pacientes adultos. Só que crianças e adolescentes, por exemplo, podem mostrar depressão com irritabilidade, aumento de agressividade, um isolamento afetivo e social, ficando só no quarto, não participando das interações com a família. Então é sempre importante os pais estarem atentos, né, os pais, as mães, os responsáveis, enfim, se tem uma mudança muito brusca de comportamento ou até mesmo de traços de personalidade. Às vezes um adolescente que participava bastante do almoço conversando ou que trazia questões que aprendeu na escola, enfim, socializava mais com a família e de repente ele começa a querer só comer no quarto, ficar isolado ou não se interessa mais por atividades que sempre se interessou ou fica muito fixado às vezes nas telas, que hoje já está sendo um problema, os jogos. Às vezes acontece de eles começarem a ter maior agressividade, impulsividade por conta do excesso de telas, enfim. Mas aí isso é um assunto que se expande, mas eu acho que como orientação assim inicial aos pais é ficar atento a mudanças de comportamento. Quando é algo que tem uma mudança abrupta, né? Brusca, isso pode ser um bom indicativo de que algo está acontecendo. E que sempre é importante os pais serem pessoas que vão acolher, dar a liberdade do adolescente dele se posicionar, dele falar, dele trazer a angústia e ter esse cuidado de não transferir a sua própria angústia para o adolescente. A melhor forma que tem é acolher para tentar entender. E aí, a partir disso, é a melhor maneira de agir. Tá bem, Enzo. Muito obrigada pela participação aqui no Ver Mais e até uma próxima. Obrigado a você.